Bem-vindo! Meu nome é Cláudia de César e vou tratar da regulamentação e implementação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. A tributação imobiliária pode desempenhar um papel extraordinário para distribuir os ônus e benefícios da urbanização de forma justa, recuperar investimentos públicos que resultaram na valorização de imóveis privados, combater a especulação imobiliária e promover o desenvolvimento econômico. O IPTU apresenta amplo potencial para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e de cidades com serviços públicos de qualidade, sustentáveis do ponto de vista financeiro e atrativas para a moradia e o trabalho. A forte vinculação do IPTU com a promoção do desenvolvimento urbano é reconhecida pelo Estatuto da Cidade, que classifica o imposto como um instrumento tributário e financeiro de política urbana. Ou seja, além das suas finalidades tributárias, o IPTU apresenta potencial para integrar uma estratégia mais ampla de desenvolvimento urbano, estruturada para evitar a ociosidade da terra urbanizada, mitigar a informalidade, legitimar a posse, quando viável, e universalizar a provisão dos serviços públicos. Isso porque a incidência de um imposto sobre a propriedade imobiliária aumenta o custo de retenção da terra ociosa, na medida em que reduz o retorno econômico oriundo dessa retenção. Esses efeitos possuem um impacto maior quando alíquotas maiores incidem sobre terrenos sem utilização. O IPTU também é capaz de funcionar como um instrumento de recuperação da valorização urbana gerada por investimentos públicos. Para tanto, é necessário assegurar que a tributação seja feita com base no valor de mercado dos imóveis e que esse valor seja atualizado periodicamente. É preciso também que a alíquota aplicada seja capaz de recuperar parte da valorização efetivamente produzida. É bom acrescentar que, quando a receita arrecadada com o imposto é aplicada em equipamentos ou serviços de infraestrutura urbana, o valor investido tende a ser capitalizado na forma de incrementos nos preços dos imóveis beneficiados. Esse incremento de valor, por sua vez, amplia a base sobre a qual o tributo vai incidir, instituindo o fenômeno que chamamos de círculo virtuoso do IPTU. Finalmente, podemos afirmar que o IPTU pode ser considerado condomínio da cidade. Isto porque, na circunscrição municipal, é possível graduar o imposto em termos globais, de acordo com os benefícios urbanos providos pelo governo. Muitos são os fatores que afetam o desempenho do IPTU. As evidências disponíveis sugerem que existe ampla margem de melhoria do imposto, inclusive para aqueles municípios com satisfatória capacidade institucional. De modo geral, o potencial de arrecadação do IPTU é variável em função das características socioeconômicas dos municípios, como renda familiar, IDH e PIB. O grau de urbanização também influencia no desempenho do imposto, visto que, quanto mais urbanizada é a cidade, maior é o potencial de arrecadação do IPTU. Práticas insatisfatórias de instituição, lançamento, arrecadação e cobrança também contribuem significativamente para a baixa arrecadação. Embora exista certa flexibilidade na regulamentação e implementação do IPTU, alguns princípios e limites constitucionais devem ser respeitados. A regulamentação do IPTU será examinada a seguir pela professora Cíntia Fernandes. Olá, meu nome é Cíntia Fernandes e vou tratar da estrutura normativa do Imposto Predial e Territorial Urbano. Todos os tributos vigentes no sistema constitucional tributário brasileiro possuem uma lei que os institui. Essa norma deve ter uma estrutura específica e será adequadamente composta a fim de garantir a constitucionalidade e a legalidade do tributo. De fundamental importância para os municípios brasileiros, o IPTU deve observar a regra matriz de incidência tributária que lhe é aplicável e, assim, garantir a regularidade de sua exigência.
Essa regra matriz está definida na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172 de 1966 vigente, e na lei local. De acordo com essas regras, a Lei Municipal de IPTU deverá determinar a estrutura legal que vai ser especificada a partir de agora. Em primeiro lugar, a norma deve indicar a hipótese de incidência tributária do IPTU, ou seja, os fatos que permitem a cobrança do tributo. Existem 3 critérios que juntos compõem a hipótese de incidência do IPTU. O primeiro é o critério material, que é a conduta desejada para fins de incidência tributária, um verbo transitivo direto e um complemento. Depois, temos o critério espacial, que é um condicionante de lugar. E, por fim, o critério temporal, que é um condicionante de tempo. Outro item estrutural exigido na regra matriz de incidência do IPTU é a consequência tributária, que consiste na previsão de uma relação jurídica tributária. A consequência tributária do IPTU é determinada por 2 critérios: o pessoal, que é a definição dos sujeitos ativo e passivo para a cobrança do tributo, e o quantitativo, que é a definição da base de cálculo do imposto e a alíquota praticada. Vamos detalhar melhor esses critérios? Como vimos, o primeiro componente que a Lei Municipal do IPTU deve tratar é a hipótese de incidência do imposto, composta de 3 critérios: material, espacial e temporal. O critério material de incidência do IPTU é ser proprietário segundo o registro de imóveis, detentor do domínio útil, ou seja, enfiteuta, promitente comprador que efetuou a tradição da coisa e possui o ônus real averbado no registro de imóveis ou no proprietário. Ou ainda, ser possuidor com ânimo de dono, ou seja, ser possuidor ad usucapione, que é aquele que detém a coisa há mais de ano e dia de forma mansa, pacífica e não precária, não podendo ser o locador, o usuário ou o arrendatário. O critério espacial está relacionado com o condicionante de lugar para fins de incidência. No caso do IPTU, o critério de localização e de equivalência, respectivamente, à área urbana ou de expansão urbana. Finalmente, o critério temporal, que é determinado por lei, em regra, sendo previsto como o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Agora, vamos tratar do segundo componente da Lei Municipal do IPTU, que é a previsão da relação jurídica decorrente do imposto, ou seja, a consequência tributária. Ela é composta por mais 2 critérios, o pessoal e o quantitativo. O pessoal está relacionado aos sujeitos da relação tributária, ou seja, quem cobra o imposto, que é o sujeito ativo, e de quem ele é cobrado, que é o sujeito passivo. O IPTU tem como sujeito ativo, em regra, o município, e como sujeito passivo, o proprietário, o detentor do domínio útil ou o possuidor de imóvel com ânimo de dono. Já o critério quantitativo consiste nos componentes necessários para a definição do valor do imposto cobrado, ou seja, são as alíquotas e a base de cálculo. As alíquotas deverão estar definidas em lei municipal e poderão ser proporcionais, progressivas fiscais, diferenciadas em razão do uso e da localização e progressivas no tempo. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, obtido pela soma dos valores referentes ao terreno e eventuais construções, de acordo com as condições regulares de mercado. A base deve ser apurada por planta de valores genéricos atualizada periodicamente, pelo menos a cada 4 anos, sob pena de possível configuração de renúncia de receita pública, entendimento este já firmado por alguns tribunais de contas dos estados brasileiros e pelas diretrizes nacionais para o cadastro territorial multifinalitário emitidas pelo Ministério das Cidades. É fundamental para o gestor urbano local ter conhecimento da estrutura normativa dos tributos de competência municipal. Dessa forma, ele vai conseguir aplicar a legislação corretamente, garantindo a constitucionalidade e a legalidade da exigência tributária.
A correta fundamentação é a base que vai sustentar princípios como o respeito à função social da propriedade da cidade, a isonomia, a capacidade contributiva, a vedação de tributos com efeito de confisco, o mínimo existencial, a responsabilidade territorial dos municípios, os princípios da eficiência, da moralidade e da transparência da administração pública e a justa distribuição de cargas e benefícios. A aplicação efetiva desses princípios é que vai garantir a construção de cidades sustentáveis e que respondam às demandas intergeracionais. O Poder Executivo Municipal é responsável pela administração do IPTU, que envolve um conjunto de atividades e/ou procedimentos. O lançamento do imposto é realizado com base em dados do cadastro territorial, que inclui a estimativa de valor dos imóveis. A manutenção do cadastro é uma atividade de caráter contínuo, pois a cidade se modifica a cada instante. Importante lembrar que tanto a estruturação do cadastro quanto a avaliação de imóveis para fins fiscais são atividades inerentemente técnicas, que demandam recursos tecnológicos e humanos adequados. O cadastro é o inventário oficial e sistemático do território, embasado no levantamento dos limites e características de cada parcela, preferencialmente associado à base cartográfica na qual as parcelas estão representadas. Os atributos cadastrais necessários para fins de lançamento tributário incluem dados sobre o contribuinte ou responsável, regime jurídico do imóvel, localização, equipamentos de infraestrutura urbana e serviços públicos disponíveis, características físicas e qualitativas dos imóveis, restrições ao seu uso e benefícios fiscais concedidos. Independente do custo, dos desafios ou mesmo das imperfeições dos levantamentos, o reconhecimento das áreas informais no cadastro municipal é uma questão de cidadania. Quanto à avaliação dos imóveis para fins tributários, o uso de modelos genéricos é justificado pela necessidade de estimar o valor do universo de imóveis. Este procedimento é conhecido como avaliação em massa de imóveis. Entretanto, modelos de avaliação individual deveriam ser utilizados para estimar o valor de imóveis atípicos, tais como complexos industriais, shopping centers, hospitais, hotéis ou aeroportos. Uma prática comum na realização das avaliações para fins fiscais é a setorização da cidade em zonas homogêneas. É calculado o valor unitário médio da terra para cada zona. Em geral, é usado como base inicial para a setorização o zoneamento da cidade para fins de planejamento urbano. Após a avaliação, o valor venal estimado para cada imóvel é armazenado no cadastro, bem como o valor unitário médio da terra, segundo a setorização definida. Há diversas etapas envolvidas no processo avaliatório, desde a definição dos objetivos e abrangência dos trabalhos até a sua publicidade. Uma das etapas que considero essencial é a validação dos resultados. A validação consiste em comparar os valores estimados, através dos modelos de avaliação, com preços de venda para uma amostra de dados representativa. Esta etapa permite identificar e corrigir distorções de caráter avaliatório. É importante fixar intervalos regulares entre as avaliações, evitando a perda de referência com preços praticados. Portaria 511 do Ministério das Cidades recomenda que reavaliações genéricas sejam feitas no máximo a cada 4 anos, ou seja, uma vez a cada mandato municipal, minimizando assim pressões políticas desnecessárias.
Durante os intervalos avaliatórios, a base de cálculo deve ser ajustada de acordo com o índice de correção monetária. A avaliação de imóveis para fins tributários deve ser um processo essencialmente técnico e transparente. Utilizar métodos reconhecidos pela norma brasileira de avaliação de bens, retratar o valor de mercado dos imóveis, garantir o tratamento isonômico dos contribuintes, evitando iniquidades. Ser baseada em preços praticados e informações territoriais atualizadas. Considerar os principais determinantes dos preços dos imóveis e utilizar estatística indutiva, onde os parâmetros são obtidos com base em observações. O IPTU é lançado a cada ano, tradicionalmente no início do exercício fiscal, com base na situação de cada imóvel em 31 de dezembro do ano anterior. Os seguintes aspectos devem ser identificados para assegurar a efetividade no lançamento tributário. Qual a data de ocorrência do fato gerador? Quem é o sujeito passivo? Quais as características fáticas do bem tributado? Qual o seu valor estimado? Qual a alíquota aplicável? Existem benefícios fiscais? É prevista a aplicação de algum redutor, limitador no imposto apurado? Houve o descumprimento das obrigações tributárias no período? Em caso positivo, qual a penalidade cabível? A cultura do não pagamento de tributos é diretamente alimentada pela cultura da não cobrança. Considerando que os impostos são contribuições compulsórias, é imperativo o desenvolvimento de um sistema eficaz de arrecadação e cobrança para a recuperação dos créditos tributários. Para isso, é importante estar atento para evitar lançamentos tributários inconsistentes em função da desatualização do cadastro, que fragilizem a cobrança do crédito. Algumas ações podem contribuir para recuperar créditos tributários. Instituição de programas de parcelamento do crédito, envio de propostas de parcelamento de ofício, estabelecimento de área de negociações de dívidas no próprio fórum judicial, monitoramento de pagamentos ao longo do ano para direcionar as ações de cobrança, protesto da certidão de dívida ativa e previsão e aplicação das penalidades cabíveis. Cabe destacar que protagonizar a negociação da dívida na esfera administrativa pode proporcionar diversas vantagens, que vão desde uma maior agilidade na recuperação dos créditos, à economia no pagamento de custas e honorários advocatícios. Devido à universalidade do IPTU, sugere-se que sejam identificadas diferentes estratégias de cobrança, definidas conforme o montante da dívida e o perfil do devedor, como, por exemplo, notificações, contato telefônico, mensagens de texto e o desenvolvimento de websites interativos. Já na esfera judicial, a certidão de dívida ativa é o título que instrui o processo de execução fiscal. No caso do IPTU, o próprio imóvel pode servir como garantia ao crédito. Considerando o grande número de imóveis, a fiscalização do imposto tende a ser mais eficiente quando baseada em procedimentos massivos, definidos com base no cruzamento de dados e em ações que promovam a participação popular. Para assegurar o direito de defesa do contribuinte, é necessário regular e dar conhecimento aos contribuintes sobre prazos de impugnação do lançamento e ou das ações de cobrança. As resistências ao IPTU tendem a ser desproporcionais ao considerar a sua baixa arrecadação. É muito provável que estejam mais relacionadas à alta visibilidade do tributo. Não há qualquer solução mágica que promova a aceitação pública deste instrumento.
É provável que a reabilitação do IPTU passe por um processo de reformulação da postura do governo em relação ao cidadão, ao financiamento municipal, à política urbana e à gestão tributária. Esse processo passa, provavelmente, por informar onde será aplicada a arrecadação do IPTU junto com o envio da guia de pagamento, por assumir publicamente a tolerância zero em relação à inadimplência e por assegurar a gestão participativa de recursos públicos. É importante perceber que resultados fiscais satisfatórios dificilmente serão produzidos por um sistema injusto, caracterizado, por exemplo, por omissões e erros cadastrais, falta de uniformidade nas avaliações, subavaliação dos imóveis, concessão exagerada de benefícios fiscais, ineficácia na recuperação dos créditos e negligência com os contribuintes. É mandatório corrigir falhas, desvios e iniquidades, mesmo que gradualmente. A mídia tem um papel fundamental para a formação de opinião. O debate sobre tributação deve estar associado à questão do desenvolvimento urbano e dos investimentos públicos. De uma forma geral, o cerne das entrevistas e debates sobre o IPTU são situações de exceção, tais como o imóvel que teve mais de 1000% de aumento ou a viúva que reside em imóvel de alto valor e será obrigada a abandonar o lar devido ao IPTU. Estas situações geram comoção pública e são responsáveis por ameaçar projetos relevantes de reforma tributária. O governo deve desenvolver soluções criativas para lidar com pressões políticas produzidas por casos atípicos. Por exemplo, no caso da viúva, pode ser introduzido um mecanismo de adiar o pagamento do imposto até o momento da transferência do imóvel. Quanto a minimizar o impacto de reformas e revisões fiscais, o crescimento do imposto pode ser distribuído ao longo de 3 ou 4 anos. A gestão satisfatória do IPTU requer conhecimento estruturado e atualizado sobre a realidade urbana. Dificilmente um município sem condições de estabelecer o IPTU estará apto para aplicar com eficácia os demais instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Investir em atividades de baixo custo é preponderante para o desenvolvimento de sistemas sustentáveis. Por exemplo, atualizar o cadastro incorporando dados de outras instituições e contando com a participação da sociedade. Quando viável, usar procedimentos automatizados ou semi-automatizados para modelar os lotes e as edificações. Para a cidade formal, a base das alterações cadastrais são os dados provenientes de projetos, licenciamentos e parcelamentos. Para municípios menores, a realização de consórcios intermunicipais pode ser uma boa alternativa. De toda forma, cabe salientar que não há um caminho único para a obtenção de resultados satisfatórios. A eficácia de práticas pode variar em função do contexto e da intensidade do conflito. No entanto, as experiências e percepções compartilhadas podem servir como fonte de inspiração aos gestores na construção das suas próprias estratégias para administrar conflitos, encarar desafios, inovar na administração e oportunizar resultados mais eficazes na gestão do IPTU. Até a próxima!